Oi, tudo bem, gente? Espero que todos estejam gozando de plena saúde física, mental e espiritual, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo do nosso lar, pegando agora o capítulo 2, que se chama Clarencio. Nome bem importante para nós, né? Porque é um instrutor muito bom, muito descrito como uma pessoa boníssima, tá? Então vamos para o resumo do capítulo. O André continua, né, lá transitando naquela área, naquela região, e ele ouve acusações de ser suicida. Nossa, isso para o André, né, tem um peso. Ele sente fome, sente sede, a barba cresce, a roupa se esfrangalha, ele se vê num abandono total. Ele considera as acusações infundadas, porque ele pensa, nossa, eu sofri com a doença, eu me submeti a 2 cirurgias, né, desencarnei na mesa de operação, ele era médico, então ele compreendia, né, o seu quadro orgânico, então como podem me chamar de suicida? E ele vai reconhecendo isso tudo. Então não entendia ser chamado de suicida. Imediatamente lembra da família, lembra, né, dos familiares todos ao redor dele, acompanhando aquele problema todo de saúde, e chora sem saber a quem recorrer, a quem, né, como se defender daquela situação. Sabe que não está louco, se reconhece consciente, sente todas as necessidades fisiológicas que nós já explicamos, né, com relação a essas impressões que são captadas pelo perispírito, que ele capta essas impressões do corpo físico. Alimenta-se de verduras e de folhagens que acha pelo caminho e sacia sua sede com pequenos filetes de água ou da lama dos caminhos por onde ele anda. Começa a recordar, quer dizer, aí começa, né, a refletir que devia haver um autor da vida, que alguma coisa maior devia existir, né, em acordo com tudo que ele estava ali percebendo, porque enquanto encarnado ele não deu muita importância para essas coisas religiosas. Então ele percebendo que existia essa força maior, aonde fosse essa lembrança, essa certeza já o confortou. E ele começa a rezar, volta seu pensamento para um ser superior. Roga ao Senhor Deus forças para se erguer e lhe pede que estenda suas mãos paternas. Abre seu coração, né? Com bastante, né, entusiasmo mesmo, com bastante devoção, ora com fervor, se sensibiliza, as lágrimas lavam o seu rosto e ele percebe que só o sofrimento o fez compreender os mistérios da oração. Engraçado, né? Coisas que às vezes acontecem conosco. Às vezes também a gente se envolve na vida assim de roldão e não se preocupa com determinadas coisas. Quando vem um abatimento, quando vem uma adversidade, aí a gente olha, volta para o céu o nosso olhar. O Evangelho já tem uma passagem que fala sobre isso, né? Então é o sofrimento que faz com que a gente não é ajoelhar, né? Porque isso é uma figura, é apenas um sentido figurado, mas se quedar a magnanimidade do Pai. Então a escuridão se dissipa quando ele começa a orar de forma sensível, quando ele chora. A escuridão se dissipa e ele visualiza um velhinho simpático que sorri paternalmente para ele e lhe diz: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Nossa, essa fala, da forma que foi feita, com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto desvelo, foi um curativo para o coração do André, né? E aí ele se apresenta, esse benfeitor, que sorri paternalmente para ele, se identifica como Clarencio. André percebe que tem 2 enfermeiros que vão se aproximando e que improvisam uma maca e
conseguem, né, e conduzem ele, resgatam ele e o levam para uma colônia espiritual, para a colônia espiritual Nosso Lar. Eles param perto de uma muralha, então o livro descreve mais ou menos isso, né, o capítulo, e o André observando isso tudo. Esse aspecto físico do André, né, sabemos também que é plasmado pela mente dele, porque a mente guarda todas essas sensações do corpo físico, tudo que ele sente não é apenas sensação do corpo físico, é do espírito que absorveu, né, essas impressões do corpo físico. E o Clarencio é o quê? É o socorro espiritual que se faz visível, que se faz perceptível através da oração, certo? É assim que a gente vê esse segundo capítulo, as lamentações do André, certo? As reflexões do André e a chegada do Clarencio e o socorro espiritual. O Clarencio diz logo, vamos sem demora, né? Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. É quando eles vão adentrar a colônia, certo? E aí, sem mais, nesse capítulo de análise do resumo, temos no capítulo, só para quem quiser ler de carreirinha, nós vamos ter umas referências aí. A pergunta 944, porque o André é chamado de suicida. Para o André, o que era um suicida? A pessoa que acabasse com a sua vida. Desse um tiro no ouvido, se envenenasse, se afogasse, se jogasse de uma ribanceira. O André só tinha essa visão do suicídio. Então a pergunta 944 é essa: tem o homem o direito de dispor da sua vida? O André pensa, nossa, eu sofri, eu me operei, eu passei por padecimentos, como que eu posso ser considerado suicida? Eu não terminei com a minha vida. Na 944A é perguntado para os espíritos por Kardec, não é sempre voluntário o suicídio? Era o que o André achava. O André achava que todo suicídio era apenas voluntário. Você tinha a intenção de se matar. Como ele não tinha a intenção de se matar, ele fica absolutamente assim, extasiado, chocado, né, surpreso de ser taxado como suicida. A pergunta 952 também vai falar sobre o suicídio, vai perguntar se... Aí a gente já começa a entrar no caso do André. Comete suicídio o homem que parece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim? Se você sabe que X coisa vai prejudicar a sua saúde, ou física ou mental, que a gente sabe que uma tem influência sobre a outra, é claro que você tem que tentar evitar, certo? Porém, a que já não podia resistir, quer dizer, existe isso, tentação irresistível? Nós temos conhecimento que não. Com essa história que a gente escuta, a carne é fraca, né? Isso não existe. Quando você se queda a uma paixão, o espírito que é fraco, não é a carne, porque a carne sozinha não é nada. Ela só é alguma coisa, ela só é animada pelo espírito. Então era capaz de resistir por haver o hábito viciado em verdadeiras necessidades físicas? Não existe isso, né? A gente aqui não é preconceito, mas a gente sabe o fumo, a bebida em excesso, certo? A gula, coisas que a gente sabe que prejudicam. Então a gente tem que tentar se educar para que não aconteça isso. Então, é um suicídio moral, é a resposta dos espíritos. Não percebes que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade acrescido do esquecimento de Deus. Porque se você acredita em Deus, que você tem fé, você sabe que a vida é uma concessão dada pela misericórdia de Deus para que você possa tomar o seu caminho evolutivo e crescer. Se você vai contra isso, você está sendo, né? Você está sendo teimoso, você está sendo ingrato ao amor de Deus, tá? E além do que, quando ele fala em bestialidades, é que você está se quedando aos apelos da matéria, aos vícios e às paixões mundanas, tá? E
a gente na 957, que eu também pus aqui como referência, ele vai falar quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio. Então a gente também para pensar aquilo que eu já falei, cada caso é um caso, tudo na vida tem seus atenuantes e seus agravantes. Então cada caso é um caso, mas que sempre haverá consequências para o suicídio, haverá. Ou seja, voluntário ou involuntário, tá? E temos depois aqui a outra pergunta, que é a 960, que pergunta: de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? A gente sabe que isso é um conceito, né, que não é muito adequado à doutrina dos espíritos, porque não existem essas pré-estabelecidas, essas penas ou recompensas. Tudo vai ser fruto da nossa semeadura, né? Nós colheremos aquilo que estivermos plantado. É a lei de causa e efeito, a lei do retorno, tá? E aí eu pus também aqui como referência um evangelho. Botei o evangelho aqui, o capítulo 17, que é o Sede Perfeitos. Lá no finalzinho nós vamos ter uma passagem, é o tópico 11, cuidar do corpo e do espírito. A gente tem que ter bons pensamentos, vibrar de forma positiva, trabalhar no bem, aprender a perdoar, né? Ser mais benevolente, ser mais paciente, certo? E isso tudo nós estaremos fazendo, angariando benesses para o nosso espírito e para o nosso corpo através, né, do equilíbrio físico, equilíbrio orgânico na alimentação, nos vícios, na sexualidade, em todas as coisas que podem fazer com que a gente quede devido a essa importância excessiva que a gente dá à materialidade, ok? Um abraço!